Que tal vocês colocarem na cozinha de vocês uma obra de arte como esta, um peixe de crochê puxa-saco? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M e a videoaula de hoje eu trago para vocês um puxa-saco no formato peixe. Esta é uma peça de crochê muito fácil de ser feita e bem diferenciada, né? Fica aí uma obra de arte na cozinha de vocês. A ideia é vocês fazerem, colocarem o saquinho aqui pela boca, a gente pendura e tira o saquinho por aqui. Então, na verdade, ele é todo inteiriço. No final, a gente vai colocar apenas um cordão para pendurar. Aí vocês podem deixar a boquinha aberta ou vocês podem fechar um pouco mais a boquinha. Fica muito bonito aí na decoração da sua cozinha. Esse formato de peixe, vocês podem usar a criatividade de vocês e usarem os fios que vocês tiverem em casa. Aqui na videoaula eu estou fazendo com o fio número 6, 100% algodão, mas olha, este aqui é um barbante, 85% algodão. Ele fica muito bonito também, então se vocês estão fazendo para vender, vocês podem fazer assim, olha, de trocar a cor, né? Então com 2 rolos de barbante, vocês podem fazer muitos peixes. Vocês podem aproveitar também as sobras das suas linhas, né, dos seus fios, dos seus barbantes, e vocês podem fazer o peixe aí todo colorido, que ele fica muito bonito. Principalmente se vocês forem fazer para vender, sempre tem alguém que gosta assim colorido. E o tamanho do peixe vocês aumentem aqui, né, as escamas, né? Este ponto chama ponto escama ou ponto crocodilo. Então vocês podem aumentar aí o tamanho do peixe de vocês, aumentando as escamas. Usem botões para fazer os olhos dos peixes, então qualquer botãozinho que vocês tenham aí em casa, vocês podem colocar para enfeite, fica muito bonito aí a confecção do nosso puxa-saco de peixe. Esse vídeo é dividido em capítulos, então vocês podem procurar aqui na barra de rolagem ou lá na descrição, e as partes mais importantes do vídeo estão marcadas, vocês podem ir rapidamente para onde vocês quiserem. Peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritas ainda, acionem o sininho de notificação para todas, e se vocês puderem, compartilhem esse vídeo aí na rede social de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí do puxa-saco de peixe, se vocês vão fazer colorido de 2 cores, eu quero saber de vocês aí, o que vocês estão fazendo na casa de vocês com as videoaulas aqui do canal. Eu convido vocês então a assistirem o passo a passo desse puxa-saco em formato peixe no ponto crocodilo ou ponto escama. Nesse projeto eu vou usar um fio número 6, 100% algodão, e uma agulha 4 milímetros. Se vocês quiserem usar a 3,5, vocês podem. Eu quero que o meu puxa-saco fique um pouquinho mais fofo, então eu vou usar a agulha um pouquinho maior. Vamos fazer correntes. Então, nós vamos fazer o primeiro nó de baixo para cima. A gente torce, fazemos o primeiro nó do crochê e vamos fazer 30 correntes. Feito 30 correntes, a gente vai fechar aqui em círculo. Então, sem, olha, dobrar nada, a gente vai fazendo assim as correntinhas viradas pra gente, para ficar certinho. E na primeira corrente que a gente fez, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Então, a gente enfia a agulha, posiciona ali a linha no dedo. Esta aqui é a linha que a gente vai fazer o acabamento depois. Puxamos e puxamos. Um ponto baixíssimo e a gente fecha o círculo, e agora a gente vai trabalhar dentro de cada corrente um ponto alto. Sempre o começo da carreira é um pouquinho diferente, então a gente vai subir aqui 3 correntes. Vai equivaler aqui ao primeiro ponto alto da carreira. Dentro das correntinhas a gente vai começar os nossos pontos altos. Então eu pego assim, olha, bem a laçadinha de cima
e começo a fazer os pontos altos até chegar aonde eu comecei. Então, sempre aqui na laçadinha de cima, vão segurando, olha, vão subindo o dedo aqui, olha, o dedão, para fazer todo o... para segurar aqui para vocês, né, para vocês fazerem, ó, terem assim um jeito mais fácil assim de puxando, para não ficar o crochê assim fazendo em cima, né, gente? Então, usem bastante aí toda a mão de vocês, olha, toda vez que eu laço, eu vou usando aqui o meu dedo, olha, para poder laçar direitinho. Então, vocês façam todos aqui os pontos altos, e a gente vai fechar na terceira corrente que a gente fez. Aqui eu cheguei no final. Então, este aqui é o meu último ponto, porque o próximo ponto sai as correntes, ó. Esse pontinho que a gente vê, olha, sai 1, 2, 3 correntes. Então, o meu último ponto é este aqui. Vocês podem contar, né? É o meu ponto de número 30, porque a gente fez 30 correntes. Então, são 30 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente subiu. Na terceira corrente, a gente fecha com ponto baixíssimo. A gente pode fazer assim, né? Porque o acabamento vai ficar atrás do peixe, então não vai ter problema nenhum pra gente. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira e a gente vai começar a fazer os aumentos. Então, nós vamos fazer 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. No ponto alto da frente, a gente vai fazer os aumentos, só que a gente não vai usar as 2 alcinhas assim do ponto, olha, a gente vai fazer só na alcinha de trás, só na alcinha de trás, para essa alcinha aqui ficar aparecendo e dar um detalhe diferente aí para o nosso peixe, né, o nosso puxa-saco. Então, nessa argolinha de trás aqui, olha, a gente vai fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Nos próximos pontos, a gente vai fazer uma sequência de 9 pontos altos. Sempre na laçadinha de trás. 2. Feitos os 9 pontos, a gente vai fazer o aumento de novo. O aumento são 2 pontos altos no mesmo local, porque, olha, é o ponto normal que a gente faz e mais um. Esse aqui é aumento. Então, toda vez que a gente coloca 2 pontos no mesmo local, assim, num círculo, a gente está fazendo aumentos. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, 9 pontos altos e 2 no mesmo local. Agora, mais uma sequência, 9 pontos altos. Então, a gente vai fazer até o final aqui, ó. Aqui deu 7 e 8. Não tem problema, tá, gente? Porque o que a gente tem que fazer aqui são aumentos. Então, nós fizemos esses 2 pontos altos é um aumento, né, no mesmo local. Esse aqui é o segundo aumento, e logo que a gente começou a carreira, a gente fez um aumento. Então, a carreira tem que ter 3 aumentos. Então, não tem problema que aqui ficou 8, tá, gente? A gente vai fazer nessa sequência apenas para espalhar os aumentos pela peça, porque olha como ela já vai ficando um pouquinho maior. É assim que a gente faz até saias, né, para bonecas, é desta forma que a gente faz. A gente começa com a cinturinha e depois a gente vai aumentando. Então, aqui nós terminamos a segunda carreira, vamos fechar na terceira corrente, ó, 1, 2, 3. Então, vocês sabem que este ponto alto, este Vzinho aqui de cima, ó, é do ponto alto. Então, esse aqui é a corrente, porque nós fizemos 3 correntes e já o ponto alto. Então, na terceira corrente, puxamos e puxamos, um ponto baixíssimo.
certo? Então, agora a gente vai fazer a próxima carreira e vamos fazer mais uma vez o que a gente fez na carreira de baixo. Subimos as 3 correntes. No próximo ponto, colocamos 2 pontos altos pela laçadinha de trás. Esse é o nosso primeiro aumento. Então, a gente só tem que espalhar 3 aumentos aqui na nossa peça. Então, a gente faz a mesma coisa, 9 pontos altos e 2 correntes. 9 pontos altos e 2 correntes. Aí, quase no finalzinho ali, eu venho com vocês para falar se sobrou alguma coisa aqui, tá, gente? Vamos fazendo, então, esta sequência. Aqui eu estou chegando no final da carreira, então eu fiz aquela sequência, 9, 2, 9, 2. Então, aqui no meu final, olha, a terceira sequência eu fiz 9 pontos altos. Agora, eu vou fazer os 2 pontos altos aqui no mesmo local. Essa é a sequência. E dessa vez sobrou 1, e eu fiz os 3 aumentos, tá? Porque como a gente tá aumentando, esse nosso finalzinho aqui sempre vai ficar um pouquinho diferente. O importante é a gente fazer os aumentos, né, para nossa peça, olha, ir aumentando. Fechamos na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Olha, aqui é o nosso começo de carreira. E olha como fica bem bonita a nossa peça, esse é o lado do nosso peixe que vai aparecer. Quarta carreira, a mesma coisa, gente, nós vamos fazer a mesma sequência. Sobe 3, no ponto alto da frente, na argolinha de trás, 2 pontos altos. A mesma sequência, 9 e depois 2 no mesmo local, 9 e depois 2 no mesmo local, e aqui vai sobrar uma quantidade também. Então, vamos trabalhando. 9 pontos altos. Aqui eu fiz toda a sequência de 9 e 2 pontos altos. Olha, aí sobrou todo esse pedaço, então, a gente continua com ponto alto. É só para terminar a carreira. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e esse aqui 5. Então, para nós, sobrou aí 5 pontos altos. Fechamos a carreira na terceira corrente com ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer a quinta carreira, a mesma coisa. 3, subimos as 3 correntes, no próximo fazemos 2 pontos altos. E continuem com a mesma sequência, 9 pontos altos e 2 no mesmo local. 9 pontos altos e 2 no mesmo local. Vão fazendo a sequência até terminar a sequência. Aqui eu fiz toda a sequência, 9, 2 pontos altos, 9, 2 pontos altos. E a sobra aqui para mim vão ser 9 pontos altos. Olha, eu vou fazer o último aqui com vocês, 9. Não tinha o outro para fazer outro aumento, porque nós estamos praticamente fazendo 3 aumentos em cada carreira, né? Os 2 pontos altos, que nem eu falei para vocês. Fechamos na terceira corrente, com um ponto baixíssimo, e vamos fazer a próxima carreira agora com mais os nossos últimos aumentos. Olha a nossa peça como está bonita. A sexta carreira, nós vamos subir as 3 correntes. No ponto da frente, os 2 pontos altos. Só que agora a gente vai fazer a sequência de 10. 10 pontos altos e no próximo 2. 10 pontos altos e no próximo 2. Aqui eu fiz toda a sequência de 10 pontos altos e no próximo 2 juntos. 10 pontos altos e no próximo 2 juntos. Então, o meu final aqui sobrou 10 pontos altos. Certo? Então, agora a gente vai fechar aqui essa carreira diferente, porque a gente já terminou essa parte do nosso peixe. Então, em vez de a gente fechar aqui na terceira corrente, a gente vai fechar no ponto alto. Então, a gente coloca nas 2 laçadinhas do ponto. Não precisa fazer ponto invisível, nada disso, porque a gente vai continuar a peça. Então, vocês cortem o fio, porque a gente não precisa mais. Uma corrente, esse aqui já é o nosso nó, quando a gente puxar, ó,
A gente faz assim e já fica um nozinho. Por isso que tem peça que a gente precisa fazer o fechamento invisível. Olha aqui, gente, como fica um nozinho, né? Só que a gente vai puxar aqui para trás, ó, e vai esconder. É que às vezes em um círculo a gente não quer esse nozinho, a gente faz o fechamento invisível. Mas aqui, olha, não precisa fazer. Então, este aqui é a parte de trás da nossa peça e essa aqui é a parte da frente. Olha aí que graça que fica. Fica uma saia, né? Uma sainha aí de boneca. Então, a gente vai fazer a mesma cor que vocês querem fazer as escamas, vocês vão fazer o rabinho aqui embaixo, tá? Então, vocês escolhem a cor que vocês querem e façam aí, brinquem, usem a sua criatividade para fazerem sempre peixes de... Agora, a gente pode esconder os fios, porque, olha, é uma hora certa para a gente fazer, a peça está pequena. Então, vocês peguem só para esconder, mais nada. Ponham na agulha de tapeceiro e vamos esconder aqui, olha, da melhor forma possível. Então, eu vou pegar as laçadas que eu puder aqui passar o meu fio e vou passando. Vocês podem passar indo para baixo, vocês podem fazer na lateral, apenas, olha, para esconder o fio. Então, a única coisa que eu faço aqui, olha, eu passo por algumas laçadas. Podem passar um pouco mais, tá, gente? Escondam bem aí para ficar bem firme. E na última laçadinha que eu passei, ó, eu passo de novo. Só isso, tá bom? Então, vocês vão, sempre parece que é uma travadinha a mais, né? Vocês podem voltar um pouco, ó. Esses são todos os acabamentos que a gente faz com fios de crochê. Para ficar bem firme assim, a gente não ter que dar nó mesmo, né? Porque ele fica firme. Quando vocês lavarem a peça e tudo, ele vai ficar firme. Escondam esse também e a gente vai fazer aqui o rabo do nosso peixe. Para fazer o rabinho do peixe, eu vou usar a mesma cor que eu for usar no corpo. Então, aqui nós vamos subir as escamas, eu vou usar vermelho. Então, o rabinho do meu peixe vai ser vermelho também. Então, olha, esta aqui é o direito da peça. Então, aqui sempre fica uma marquinha, né? Porque a gente fez aí este detalhe. Então, se vocês quiserem chegar um pouquinho para cá, ó, a marquinha, para não ficar tão aqui no meio, ó, vocês vão chegando a marquinha. É que não é para aparecer ali na frente, ó, certo? Então, vocês deixem a marquinha aqui na ponta, que vocês quiserem, tá? Deixa um pouquinho aqui na ponta. E a gente vai começar a fazer o nosso ponto. E a nossa agulha agora vai aqui, ó, entre os pontos altos. Aqui é que a gente vai levantar os nossos pontos V's. Então, o rabo é bem facinho, é feito apenas com pontos V's, pra gente fazer bem rápido, olha. Colocamos aqui o ponto na agulha, né? O nosso nó aqui na agulha. Aí, a gente vai aqui, ó, entre os pontos. Trazemos a linha e fazemos um ponto baixo. Duas correntes. Este ponto aqui equivale ao primeiro ponto alto da nossa carreira. Então, quando a gente terminar, aqui é que a gente vai fechar a nossa carreira. Então, a gente vai fazer uma corrente de espaço, porque a gente está fazendo um ponto V, e no mesmo local, outro ponto alto. Sempre o começo de carreira é um pouquinho diferente do que a nossa repetição, né? Uma corrente de espaço. Então, o que vocês vão fazer agora de repetição durante toda a carreira é assim, ó. A gente pula um espaço e no próximo espaço, entre um ponto e outro, a gente faz o ponto V. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. Uma corrente de espaço. Então, por toda a carreira, vocês vão fazer a mesma coisa. Olha, entre um ponto e outro, a gente pula, que é um espaço, e no próximo, a gente faz o ponto V. Um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto no mesmo local e uma corrente de espaço. Então, olha, vai ficando aí os pontos V's e fica um detalhe também diferente para a cauda do nosso peixe. Então, vão fazendo isso, olha, pulem aqui e comecem no próximo. Pulem esse espaço e comecem no próximo. Pulem um espaço e comecem no próximo. Toda a carreira e a gente vai fechar aqui, ó. Eu fiz toda a carreira com os pontos V's.
foram 15 pontos Vs. Então, aqui eu fiz o ponto V, a corrente, e vou fechar lá onde está o marcador, que é a segunda corrente. Fechamos com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar dentro dos pontos Vs, todas as próximas carreiras. A gente vai aumentando aqui o tamanho do ponto. Então, a gente já coloca a agulha e fazemos um ponto baixo e duas correntes. Esse aqui equivale ao primeiro ponto alto da carreira. Esta segunda corrente é onde a gente vai fechar, igual a gente fez embaixo. Só que agora a gente vai dar duas correntes de espaço, que é o meio aqui do nosso ponto V, e voltamos aqui com o ponto alto. Então, a gente faz aqui, olha, um ponto V um pouquinho mais aberto. Então, é muito fácil fazer esse rabinho, porque a gente vai fazer todos praticamente da mesma forma. Olha, uma corrente de espaço. Então, dentro de cada V, esta é a repetição que vocês vão fazer, vocês vão colocar um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto. Olha aqui, ponto V. E uma corrente de espaço. Então, por toda a carreira, sempre a mesma coisa, trabalhando aqui no centro dos pontos Vs e vamos levantar mais pontos Vs com duas correntes de espaço agora aqui no meio. Final da carreira, terminei ali com a corrente de espaço e vou fechar aonde estava o marcador. Um ponto baixíssimo. A terceira carreira, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Então, como nós estamos aqui no fim, na parte de trás do peixe, né? Vamos já colocar a agulha direto aqui, olha. Fazemos o ponto baixo e duas correntes. E a gente vai fechar na segunda corrente. Duas correntes de espaço e outro ponto alto. Uma corrente de espaço e vamos repetir o que a gente fez embaixo. Então, aqui nós vamos fazer o ponto V com duas correntes de espaço, né? No meio dele, ó. Um ponto alto, duas correntes de espaço e outro ponto alto. Entre um V e outro, uma apenas, tá? Então, aqui duas e aqui uma. Por toda a carreira, ponto V sobre ponto V. Aqui eu cheguei no final da carreira, fiz o ponto V, uma corrente de espaço, e vou fechar a carreira na segunda corrente com um ponto baixíssimo. Agora, a próxima carreira, a quarta carreira, a gente vai fazer o ponto V um pouquinho maior. Então, colocamos aqui a nossa agulha para fazer o primeiro ponto baixo e duas correntes, que equivale ao primeiro ponto alto da carreira. Na segunda corrente, é o que a gente vai fechar a carreira. Agora, a gente vai fazer três correntes de espaço. Voltamos ali no mesmo local e fazemos o ponto alto, para terminar o nosso ponto V. Olha, agora ele vai ficar um pouquinho maior. Uma corrente de espaço. Então, a sequência, para vocês fazerem em cima de cada ponto, é um ponto alto, três correntes e outro ponto alto. Uma corrente entre um ponto e outro. Toda a carreira. Aqui eu fiz toda a volta, uma corrente de espaço e vou fechar no marcador com um ponto baixíssimo, que é a nossa segunda corrente. Puxa e puxa. Agora, a gente vai fazer a última carreira e nós vamos fazer picôs dentro do nosso ponto leque. Fazemos o primeiro ponto normalmente, olha. Um ponto baixo, duas correntes. Agora, a gente vai fazer o picô. Então, o que que é o picô? Olha, eu vou marcar de novo aqui a segunda corrente. O picô são três correntes, uma, duas e três. A gente volta na primeira corrente aqui que a gente fez e fazemos um ponto baixo, ó. Pegamos a linha, apoiem com o dedo aqui, segurem, para puxar a linha do ponto baixo, ó. Fizemos o picô. Agora, a gente volta com o ponto alto para terminar o nosso ponto V. Uma corrente de espaço. A repetição que vocês vão fazer em cada ponto V vai ser essa aqui, ó. Sempre o começo da carreira um pouquinho diferente.
Então, a repetição vai ser um ponto alto, e agora a gente vai fazer o picô. São 3 correntes, só que agora a gente tem aqui, olha, as laçadinhas do ponto alto, então a gente pode pegar aqui nas 2 laçadinhas do ponto alto, ó, para fazer o picô. Buscamos a linha e vamos fazer o ponto baixo. Seguro com o dedo para puxar a laçada, ó, já fiz o picô. Esta bolinha aqui, ó, é o picô. Voltamos para terminar o ponto V, que é o ponto alto no mesmo local. Uma corrente de espaço. Então, toda agora a nossa carreira vai ficar com esse detalhe aqui, ó. O ponto V com o picôzinho aqui em cima, né, no meio dele. Então, olha, todos a mesma coisa. Um ponto alto e o picô. As 2 laçadinhas aqui. Ponto baixo e outro ponto alto. Uma corrente. Por toda a carreira, fechamos no marcador. Aqui eu fiz toda a carreira, todos os picôs, a corrente de espaço, e a gente vai fechar onde estava o marcador com um ponto baixíssimo. Como esse lado aqui vai ficar para o lado da parede, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo comum mesmo, tá, gente? Então, simples, olha, colocamos aqui, puxamos para fazer o ponto baixíssimo, puxamos e puxamos. Já cortei. Uma corrente de espaço e puxa. Olha, aí fica esse nozinho que a gente vai esconder agora aqui atrás. Então, coloquem esse fio na agulha e vão colocando aqui pelas argolinhas, né? Para ir escondendo o fio. Vou explicar agora para vocês como que a gente levanta o corpo com o ponto crocodilo. Para fazer o ponto crocodilo, nós precisamos de 2 carreiras. Uma carreira de preparação, que é o ponto V, e aí o ponto crocodilo. Então, a gente vai fazer a carreira de preparação. Vamos começar a fazer os pontos Vs. Vocês já sabem fazer, nós fizemos ali embaixo. Olha, eu vou começar bem aqui, ó, porque eu coloquei a marcação bem aqui, mais ou menos assim do ladinho, ó. Não tão no meio, um pouquinho mais aqui do lado. Vamos começar aqui. Pegamos qualquer ponto, olha, eu vou pegar aqui, ó, esse ponto aqui, em cima do ponto alto, a gente faz um ponto baixo, 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, aqui que a gente fecha, ó, sempre coloco para facilitar aí a explicação para vocês, tá? Agora, a gente vai fazer uma corrente de espaço e no mesmo local, outro ponto alto, então, nós estamos fazendo aí um ponto V, que nem nós começamos o nosso rabo aqui embaixo, né? Só que agora a gente vai fazer 2 correntes de espaço. Pulamos 2 pontos, olha os Vzinhos aqui do ponto alto, 1 e 2, e fazemos o ponto V nesse terceiro. Então, o ponto V, que é a repetição que vocês vão fazer por toda a carreira, é um ponto alto, uma corrente apenas, outro ponto alto. Agora, entre um V e outro, a gente precisa de 2 correntes, tá? A gente precisa de 2 pontos. Pulamos 2, no terceiro, um ponto alto, uma corrente apenas, e no mesmo local, outro ponto alto. E 2 correntes aqui de espaço, porque nós estamos pulando 2 pontos. Então, vocês façam essa repetição aqui, olha, por toda a volta, certo? Pulam 2 pontos, façam o ponto V aqui, 2 correntes de espaço, pulem 2 pontos, façam o ponto V. Aqui eu fiz toda a carreira, então, pulando 2, a gente vai dar de novo ali no ponto V. Eu vou dar as 2 correntes de espaço e vou fechar onde está o marcador com um ponto baixíssimo. Puxa e puxa. No total, a gente teve 16 pontos Vs.
Agora a gente vai fazer a carreira de ponto crocodilo ou ponto escama. Nós trabalhamos nesses 2 pontos altos, olha, a preparação para o nosso ponto escama. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui e vou começar a fazer ponto alto. Então, eu vou descer com 5 pontos altos. Aí, depois, olha, eu vou virar a minha peça, colocar a minha agulha aqui e vou subir com 5 pontos altos. Então, ele fica como se fosse uma pétala aqui e aqui. Então, em todos os pontos, olha, a gente sempre vai virar a peça, a gente vai colocar, a gente vai trabalhar aqui nesse ponto alto aqui, ó, deitadinho. Então, a gente faz 5 aqui, aí depois a gente ajeita, põe a agulha aqui, olha, e sobe com mais 5. Na prática, é o que vocês vão fazer. A gente vai fazer um ponto escama e vai pular um. Então, a gente faz um ponto baixo. Um ponto escama e vamos pular um, a gente faz um ponto baixo. Então, aqui, olha, nós já vamos começar com o ponto baixo para ficar mais fácil. Fazemos aqui o ponto baixo aqui dentro. Agora, vamos começar o ponto escama, ó. Eu laço a minha agulha aqui, de trás para frente, porque eu preciso fazer pontos neste aqui, ó. Aí, eu dou uma viradinha e vou fazer o meu primeiro ponto alto. E vou continuar trabalhando neste ponto alto deitado. 2, 3, 4 e 5. Uma corrente de espaço. Olha, eu fiz todo um lado, todo o lado aqui do ponto, ó. Agora, eu vou fazer este lado aqui, ó. Então, a gente vira um pouquinho a peça, porque a gente vai trabalhar, agora a gente vai subir os pontos, ó. Eu me posiciono, seguro aqui de uma forma que eu consiga pôr a minha agulha, olha, de trás para frente. Deixa eu laçar primeiro, porque eu vou fazer o ponto alto, ó. De trás para frente, ó, porque eu vou trabalhar com esse ponto tombadinho. Então, é um ponto alto, 2, 3, 4 e 5. Olha aí o nosso ponto crocodilo ou ponto escama. Agora, aqui, olha, como vocês veem, ele está bem próximo do próximo ponto V, ó. Não tem como a gente fazer outra escama. Então, a gente faz aqui um ponto baixo. E pronto, olha, a gente já aprendeu o nosso ponto escama, o nosso ponto crocodilo, e o próximo, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Laça para fazer o ponto alto. E eu vou trabalhar neste aqui deitadinho, ó, e eu dou uma viradinha na peça para ficar mais fácil. E vou fazer os 5 pontos altos que eu preciso aqui. 1, 2, opa, 3, 4 e 5. Uma corrente de espaço, ó, já fiz metade do ponto. Agora, eu tenho que trabalhar, ó, no outro ponto alto aqui, tá? Então, eu tô tirando assim a minha agulha só para vocês entenderem, né? Mas vocês vão ver que é bem fácil fazer, ó. Eu vou laçar, olha aqui como eu seguro assim, ó. Eu ponho o meu dedo aqui dentro para me dar apoio, para eu poder trabalhar esse ponto alto deitado, ó, virado para mim. De baixo, ó, de dentro assim, ó, de baixo para cima, eu vou pegar o ponto alto para envolver esse ponto aqui, né? O ponto alto do ponto V. E vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. No ponto V à frente, um ponto baixo. No V à frente, vamos fazer o escama de novo, ó. 5 pontos altos. 2,
3, 4, 5. Um de espaço. Viro a peça, porque eu vou trabalhar no outro. Seguro aqui com o meu dedão, laço e já envolvo aqui o próximo ponto. Agora, eu vou subir com os pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. No ponto V à frente, um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a carreira de preparação de novo para fazer as escamas. Então, como a gente chegou aqui no ponto alto, no ponto baixo, a gente já vai fazer aqui a próxima carreira. Um ponto baixo, 2 correntes, que equivale aqui ao primeiro ponto alto. Uma corrente de espaço e outro ponto alto no mesmo local. Então, a gente fez, olha, um ponto V. 2 correntes de espaço, que foi o que a gente fez aqui embaixo. No meio da escama, olha, vocês podem ir fazendo assim, ó, com o peixe, para ele ficar certo, para vocês poderem fazer o crochê melhor. No meio da escama, a gente faz o ponto V. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. 2 correntes de espaço. E agora aqui, ó, a gente faz o ponto V. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. 2 correntes de espaço. Então, por toda a carreira, nós vamos fazer o ponto V no meio da escama, no meio da escama e no ponto baixo. E sempre a gente vai fazer 2 correntes, né, entre um ponto V e outro, que nem a gente fez aqui. Então, esta é a carreira de preparação para fazer o ponto escama. Aqui eu fiz toda a carreira de preparação, todos os pontos V's. Terminei aqui com as 2 correntes e vou fechar na segunda corrente que a gente fez. Um ponto baixo e 2 correntes. Na segunda corrente com ponto baixíssimo. A próxima carreira são as escamas e a gente tem que intercalar. Então, tem que ter uma escama entre uma e outra. Olha aqui, ó, neste ponto V é que a gente vai colocar a próxima escama. Sempre olhem para onde vocês vão fazer a sua escama. Então, agora sempre vai terminar assim, ó, sempre vai acabar a carreira de vocês entre uma escama e outra. Então, a gente já vai subir aqui o ponto alto, ó. 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Então, vocês já sabem, olha, a gente vai pôr a agulha aqui, virar para fazer os pontos. Depois, olha, a gente vai virar a peça e pôr a nossa agulha aqui para ir subir com os pontos altos. Então, é a mesma coisa, olha, nós vamos colocar 5. A gente já subiu 3, que equivale ao primeiro ponto. Eu vou laçar e vou segurar, ó, porque eu vou colocar a minha agulha aqui no ponto, torcidinho, olha, o ponto vai ficar deitado para eu poder fazer o meu segundo ponto alto. Segundo, terceiro, quarto e quinto. Uma corrente de espaço, aí eu vou virar a peça, ó, já tenho o meu dedão já está aqui dentro, eu seguro aqui, ó, eu torço um pouco aqui, ó, já seguro para eu ter firmeza, laço, para colocar a minha agulha aqui, ó, de trás para frente. E já faço o primeiro. Depois que vocês fizerem o primeiro ponto alto, ó, ele vai descendo automaticamente e fica mais fácil para vocês fazerem. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5. No ponto aqui à frente, um ponto baixo, que é para prender a nossa pétala aqui, ó, nossa escama. E assim, a gente vai construindo, ó. Fica uma escama entre uma e outra, ó. E a gente vai construindo o nosso peixe. Aqui eu fiz toda a carreira,
Então, olha, as escamas ficaram intercaladas, né? A próxima escama vai ficar aqui, a próxima escama vai ficar aqui. Então, é assim que a gente faz. Então, para terminar a carreira, de agora em diante, ó, as escamas, elas vão ficar soltas. Então, a gente tem que prender uma na outra. A gente vai prender aí com ponto baixíssimo. A gente só coloca aqui, ó, nós fizemos a alcinha de 3 correntes, a gente pode colocar a agulha aqui, ó, no meio. E puxamos o fio para fazer o ponto baixíssimo. E assim as escamas ficam presas. E a gente vai começar aqui, ó, a fazer no ponto V aqui de baixo a preparação para a escama de novo. Então, a gente vai fazer uma carreira todinha de ponto V. Então, a gente começa onde a gente está, aqui mesmo, olha, porque a gente tem que fazer aqui e no centro, aqui e no centro, que são os pontos V's. Então, a gente põe a agulha um pouquinho para trás, faz o ponto baixo, 2 correntes, que equivale aí ao primeiro ponto alto do ponto V. Uma corrente de espaço e voltamos no mesmo local, porque depois a escama cobre, né, tudo isso que a gente está fazendo. Olha aqui o ponto V. 2 correntes de espaço. E agora a gente vai fazendo, olha, vocês vão virando assim, ó, a peça, enquanto vocês estão fazendo, ó, vão virando assim para ficar mais fácil. Eu estou ensinando para vocês aqui em cima de uma mesa, né? Mas quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ver que fica muito mais fácil vocês fazendo crochê assim normalmente, né? Como a gente sempre faz. Então, olha, aqui agora no centro da escama vai um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. 2 correntes de espaço. Aqui, entre uma escama e outra, bem aqui no ponto V, a gente vai fazer outro ponto V. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. 2 correntes de espaço. Então, agora é só fazer os pontos V's no meio da escama e aqui, olha, entre uma escama e outra, bem no ponto V aqui da parte de baixo. Ponham bem a agulha aqui, olha, para pegar tudo, tá bom? Bem no centro do ponto V. E a gente se encontra aqui para fechar e vamos fazer mais uma carreira juntos. Aqui eu fiz toda a carreira de novo, né, com os pontos V's. Aqui o final são 2 correntes e eu vou fechar ali na segunda correntinha. Nós fizemos um ponto baixo, 2 correntes. Na segunda corrente, um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai olhar para o crochê, para vocês entenderem, olha. Nós temos escamas aqui e aqui, então, a próxima escama vai ser aqui. Sempre vocês dão uma olhada para ver se está tudo certinho, que a escama tem que ser sempre no meio das 2 escamas. Então, as carreiras são de repetição, a mesma coisa que a gente fez embaixo. 3 correntes, equivale ao primeiro ponto alto, laçamos e vamos fazer o ponto escama aqui, ó. Segundo ponto alto, 3, 4 e 5. Estamos descendo com os pontos altos. Uma corrente de espaço. Aí eu vou virar, aprontar aqui com o meu dedão aqui embaixo, laço e pego o ponto alto de novo. Mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no ponto V à frente, um ponto baixo para prender a escama, sempre intercalando. Então, toda a volta eu vou fechar com vocês e depois vocês podem fazer, porque são apenas carreiras de repetição. Preparação, escama, preparação e escama. Aqui eu cheguei no fim de novo, olha aí nossas escamas intercaladas. Então, agora vocês vão fazer sempre a mesma coisa, olha, essa escama está solta, então a gente enfia ali, olha, a nossa agulha bem na laçadinha, nas 3 correntes que a gente fez, ó, quando se forma, né, a alcinha. Puxamos o ponto baixíssimo. Prendemos a escama e já começamos a carreira de preparação.
um ponto baixo, duas correntes, é o primeiro ponto alto, mais uma corrente de espaço e no mesmo local outro ponto alto, duas correntes de espaço. Olha, então a gente está fazendo a carreira de preparação de pontos V's. Então aqui o ponto V, sempre duas correntes de espaço entre um ponto e outro. Ponto V e ponto V. Então, vocês continuem a fazer a mesma coisa. Então, são 8 escamas em cada carreira, sempre uma carreira de ponto V e depois façam a escama. Ponto V e a escama. E sempre olhem se vocês estão fazendo as escamas intercaladas assim. Tá bom, gente? Então, vocês façam. E eu vou vir mostrar para vocês aí o tamanho que eu estou sugerindo para vocês fazerem o peixe de vocês. Aqui eu fiz 10 carreiras de ponto crocodilo. Então, aqui eu deixei para fechar com vocês da mesma forma aí que a gente tem fechado todas as carreiras, ó. Este aqui ficou solto, eu fiz a última pétala. Então, eu vou colocar aqui entre um ponto e outro, né? Que são aquelas 3 correntinhas que a gente fez e depois já o ponto alto. Então, aqui entre os pontos, eu vou puxar um ponto baixíssimo e a gente fechou essa carreira. Não vamos cortar a linha ainda, porque a gente vai fazer mais uma carreirinha. Mas aí eu queria mostrar para vocês como que vocês contam aí as carreiras de ponto crocodilo. Para contar o ponto crocodilo, a gente tem que contar na diagonal. Então, vocês peguem aqui esse que está bem mais embaixo e a gente vai começar a contar as carreiras assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, são 10 carreiras. Se vocês quiserem pegar por esse que está mais aqui embaixo, é 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Se vocês começarem aqui de cima, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a contagem da minha sugestão para vocês fazerem o peixe. Se vocês quiserem um puxa-saco bem maior, continuem a fazer as carreiras. Vocês também podem fazer o peixe de vocês todo colorido. Então, usem as sobras que vocês têm para fazer aí as escamas. Eu usei sempre o ponto de preparação, né, que é o ponto V, e a escama, né, ou o ponto crocodilo da mesma cor. Então, olha, o efeito é bem bonito. Vocês vão usar um pouco menos de material, né, porque vocês vão usar um de cada cor. E eu acho que também, se vocês estão fazendo para vender, né, sempre tem alguém que gosta dos tapetes, das peças bem coloridas. Então, eu sugiro também que vocês usem aí o que vocês têm para vocês fazerem aí esse puxa-saco colorido, o tamanho que vocês quiserem. Vocês também vão fazendo o acabamento do peixe de vocês à medida que vocês vão fazendo, né? Sempre fica mais fácil. Então, aqui embaixo sempre tem uma linhazinha, alguma coisa. Então, agora, quando a gente fizer a cabeça, a gente vai começar a diminuir. Aí, depois não vai dar mais para fazer o acabamento. Então, sempre que vocês puderem, já vão escondendo os fios. Olha, aqui ainda vocês ainda podem virar do avesso para esconder algum fio eventual que tenha, né? Se vocês fizerem alguma emenda, alguma coisa. Então, esta é a hora de vocês fazerem as emendas dos fios aqui por dentro, tá? Esconder os fios aonde vocês quiserem, porque agora a gente vai começar a diminuir. Agora a gente vai fazer a última carreira dessa cor, apenas pontos baixos. Então, a gente vai usar as correntinhas aqui de trás da pétala, porque a gente, quando fez a carreira de baixo, a gente fez o ponto V separados por duas correntes. E aí, a gente levantou os pontos altos, né? Então, a gente não vai pegar o ponto alto. A gente vai pegar as correntinhas, olha, que estão ali atrás, ó, da pétala. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos, no centro da pétala, 1, depois na outra pétala, 2 pontos baixos, e aqui, olha, bem no centro, onde a gente tem feito, né, todos os nossos pontos baixos, a gente vai colocar outro ponto baixo. Então, simples assim, sem complicação, a gente vai fazendo os nossos pontos. Então, aqui eu já fechei, né, uma pétala na outra. Volta um pouquinho a agulha pra gente poder fazer o ponto baixo. E aqui neste ponto baixo é que a gente vai fechar aqui a nossa carreira
E depois a gente vai começar o corpo do peixe lá, a cabecinha do peixe. Um ponto baixo. Chegamos na escama, pegamos ali as duas correntinhas e fazemos 2 pontos baixos. No centro da escama, um ponto baixo. No próximo lado da escama, olha, bem nas duas correntes, a gente envolve, né, para fazer o ponto baixo. E aqui no centro, outro ponto baixo, certo? Então, façam aí por toda a carreira os pontos baixos. Então, fica tudo preso, todas as pétalas aqui, todas as escamas do peixe, olha, fica tudo preso pra gente começar a fazer a cabeça. Aqui eu cheguei no final da carreira, fiz todos os pontos baixos, então aqui, olha, onde a gente começou no ponto baixo, teria que fechar com ponto baixíssimo e a gente já pode cortar a cor. Mas eu vou fechar aqui com o fechamento invisível, que assim, o pessoal que não sabe fazer ainda o fechamento invisível já aprende a fazer. Então, se vocês quiserem, vocês fechem com ponto baixíssimo aonde está o marcador, que é o nosso primeiro ponto baixo. Mas como nós vamos começar outra cor, né? Então, vamos deixar aqui certinho, né? Para ficar bonito o nosso trabalho. Então, a gente corta o fio. Eu vou puxar, olha, simplesmente eu puxo toda a laçada, porque eu vou colocar aqui na agulha para ajudar a fazer o nosso fechamento invisível. Esse ponto baixo é onde a gente deveria fechar com fechamento normal, né? Um ponto baixíssimo. Então, esse ponto baixo é onde a gente vai levar a linha para trás, olha, no final do nosso ponto, tá bom? Então, a gente sempre começa o invisível no ponto que vem depois, porque a gente, em cima desse aqui, a gente vai fazer esse mesmo pontinho aqui, ó. Essas duas laçadinhas a gente vai fazer aqui. Então, a gente começa passando a linha de trás para frente, no segundo ponto baixo. Da onde está saindo a linha, olha, que é o ponto baixo aqui, ó, que a gente fez, eu vou pegar, ó, tentar pegar duas laçadinhas para ficar bem firme, ó. Da onde está saindo a linha e mais uma laçadinha, assim fica firme, para passar aqui, olha, a linha para baixo. Mas se vocês quiserem, também pode ser só na alcinha de cima. No primeiro ponto baixo, que é onde a gente deveria fechar, aí eu vou passar a minha linha para trás. Então, quando eu faço isso e puxo, ó, se forma, olha aqui o pontinho. Se forma o pontinho em cima do ponto baixo, olha, bem aqui. Então, a gente não vai perder nenhum ponto. Pode ser que se vocês fechassem aqui com ponto baixíssimo, ia ficar um nozinho. Aí, na hora de fazer a próxima carreira, vocês iam perder este ponto aqui, ó, e a gente não pode perder ponto nenhum para o nosso peixe ficar certinho. Então, eu sempre acho que esse fechamento invisível é legal vocês aprenderem, tá? É bom vocês aprenderem. Então, escondam o fio. Olha, eu passo por uma laçada bem próximo e depois eu vou procurando. Isso é o que vocês vão fazer aí por todo o peixe, né? Vocês vão esconder o fio nas laçadas de trás. E a intenção aqui, olha, é realmente o fio não aparecer na frente. Então, aqui na última eu vou dar uma outra passada. Ó, aqui eu também tenho várias laçadinhas, eu posso vir pra cá e posso ir lá pra trás de novo. Olha, eu dou uma pulada e volto. Tudo isso são acabamentos de fios que vocês podem fazer no seu... Agora, a gente vai fazer a cabeça do peixe e a gente vai fazer esse mesmo detalhe que a gente fez aqui embaixo, certo? Então, colocamos fio na agulha. A minha marquinha está aqui, ó. Então, eu estou no avesso para fazer a emenda. Qualquer lugar aqui. Nós vamos usar a laçadinha de trás, para a gente dar o mesmo efeito no começo do peixe. Em vez de usar as duas, usamos a laçada de trás em todos os pontos. Então, aqui no primeiro, eu faço um ponto baixo e duas correntes, equivale aqui ao primeiro ponto alto, e quando a gente terminar a carreira, a gente fecha aqui nessa segunda corrente.
Este fio aqui eu já vou colocar aqui atrás e fazer o crochê junto, né? Que já vai fazendo o acabamento. Então, agora nós vamos fazer diminuições, né? Porque agora a gente está com o peixe grande e a gente quer ele pequenininho. Então, a diminuição nós vamos fazer primeiro 2 pontos altos fechados juntos. E depois a gente faz a sequência de 13 pontos altos. Então, o nosso primeiro ponto, nós vamos pegar a laçadinha de trás, puxar apenas 2 argolinhas, ó. Isso quer dizer que é um ponto alto sem fazer, porque, ó, eu não vou tirar esse último aqui, eu vou deixar na agulha. Então, eu vou laçar e vou pro próximo ponto. Puxo apenas 2 argolinhas, ó, e não puxo as outras. É um ponto alto sem fazer. Agora sim, eu vou puxar essas 3. Então, quando a gente faz assim, ó, olha aqui, ó, 2 pontos altos e apenas um pontinho aqui, ó, o pontinho em formato de V. Então, é assim que a gente faz diminuições. A gente faz 2 pontos altos, né? No caso, estamos fazendo pontos altos, 2 pontos altos fechados juntos. Então, agora, vocês continuem a fazer a sequência de 13 pontos altos e 2 fechados juntos. Esta é a sequência. Então, eu vou fazer ali, quando eu chegar ali na diminuição, aí eu faço com vocês de novo, para ficar bem gravado aí, né? Como a gente faz a diminuição. Olha, eu estou aqui crochetando junto o fio de acabamento e sempre fazendo na argolinha de trás, pra gente deixar esta aqui de enfeite. Aqui é o número 12 e o número 13. Então, depois da nossa diminuição, 13 pontos altos, eu vou fazer a diminuição de novo. 2 pontos altos fechados juntos. Tiro 2 e deixo na agulha. Tiro 2, deixo na agulha. Agora, eu tiro os 3. Então, façam a repetição até chegar aqui. 13 pontos altos e 2 pontos altos fechados juntos, que é a nossa diminuição. Aqui eu cheguei ao fim da carreira, fiz os 13 pontos altos, olha, sobrou 2 para eu fazer aqui a nossa diminuição. Então, aqui os meus 2 últimos pontos, vai ser 2 pontos altos fechados juntos, e eu fecho ali com ponto baixíssimo na segunda corrente que a gente fez. Puxa e puxa, um ponto baixíssimo, certo? Agora, a gente vai fazer a segunda carreira aqui da cabeça do peixe, e a gente vai fazer o que a gente fez lá embaixo. Olha, a gente sobe as 3 correntes, que equivale aqui ao nosso primeiro ponto alto, e a gente vai fazer a diminuição. Então, olha aqui, ó, esse aqui que a gente subiu, equivale a esse aqui. Então, a gente vai começar a fazer a diminuição pelo próprio ponto que a gente diminuiu, olha. A gente fez 2, né? E ficou aqui o pontinho 1 só. Então, o próximo ponto é 2 pontos altos fechados juntos, a nossa diminuição. Pegamos na laçadinha de trás. Então, a gente vai fazer um ponto alto sem fazer, no próximo ponto, e fechamos. Agora, lembrem-se que aqui a gente vai fechar na terceira corrente, tá, gente? Então, aqui agora a gente vai fazer a sequência de 11 pontos altos e 2 pontos altos fechados juntos. Esta é a sequência por toda a carreira. Então, é muito simples, né? É só vocês repetirem e vocês irem contando. Então, vão fazendo 11 e depois a diminuição. 2 pontos altos fechados juntos. Encontro com vocês aqui. Aqui eu fiz toda a repetição e já estou no fim. 11 pontos altos, então, eu vou fazer os 2 pontos altos fechados juntos agora. E sobram 2 pontos. Então, a gente vai fazer os 2 pontos altos, normalmente, 1 e 2. E fechamos ali na terceira corrente. Se vocês quiserem subir apenas 2 correntes, vocês também podem, tá? Fica bonito do mesmo jeito, tanto subir 2 como subir 3. Agora é a terceira carreira, subimos 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, e vamos fazer a primeira diminuição, sempre na alça de trás,
2 pontos altos fechados juntos. E agora a sequência vão ser 10 pontos altos e a diminuição, que são 2 pontos altos fechados juntos. Então, façam a sequência de 10, diminuição, 10, diminuição. Eu fiz a sequência, né, de 10 pontos altos. Vou fazer a diminuição aqui com vocês de novo, alcinha de trás. E sobra apenas um ponto, então, a gente faz o ponto alto nesse ponto aqui que falta. Fechamos ali na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, a gente vai subir 3 correntes. Fazer a primeira diminuição. E a sequência vão ser 14 pontos altos e a diminuição. Aqui eu cheguei no fim de novo, eu fiz a sequência de 14 e vou fazer a diminuição com vocês. Sobra mais uma vez um ponto, a gente faz o ponto. Assim que vai ficando a peça, porque nós estamos distribuindo as diminuições pelas carreiras, né? Então, agora ela vai fechando. Então, a gente fecha aqui na terceira corrente, com ponto baixíssimo. E vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Subimos 3. Fazemos a primeira diminuição. Sempre na alça de trás, pra gente ficar com esse desenho, né? Agora, a sequência que vocês vão fazer, sempre vão virando assim a peça, né? Ah, e vocês aqui, se vocês têm algum fio para arrematar, já arrematem, porque agora vai fechando, né? Então, depois fica mais difícil para a gente arrematar. Então, se tiver aquele fiozinho lá que a gente começou, já façam, eu fui crochetando junto, né? Mas já façam o acabamento. Vocês podem pôr na agulha de tapeceiro, voltar um pouquinho e depois cortar. Então, a sequência que vocês vão fazer agora são 12 pontos altos e uma diminuição. Aqui é o final da carreira de novo. Eu fiz as 12 pontos altos, a diminuição e sobraram 2 pontos desta vez. Então, a gente faz os 2 pontos altos. Fechamos na terceira corrente com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer apenas pontos altos. Então, a próxima carreira vai ser apenas pontos altos. Subimos as 3 e não fazemos mais diminuição. Apenas lá na alçadinha de trás, vamos fazendo aí os pontos altos até terminar. Aqui eu fiz os 29 pontos altos, com os 3 aqui que a gente subiu, somam-se 30, mas a gente vai fazer o ponto invisível. Então, vocês já aprenderam lá embaixo, né? Olha, é muito simples, vamos apenas repetir. A gente teria que fechar na terceira corrente, então, começamos a fazer o ponto pelo primeiro ponto alto, que é o ponto seguinte do que a gente deveria fechar. Isto quer dizer que a gente vai fazer uma argolinha extra aqui, tá? Então, começamos. Na terceira corrente, eu ponho a minha linha para trás. Faz-se mais uma argola, em cima, olha, 2 laçadinhas, e em cima dessas 3 aqui, ó, das 3 correntes que a gente subiu. Aí, o nosso peixe fica perfeito, e a gente vai fazer a boquinha agora. Faça um acabamento, porque agora ele fecha, né, mais um pouquinho. Então, sempre que a gente vai fazendo as carreiras, a gente vai fazendo já o acabamento, para facilitar a gente. Então, procurem onde tem laçadas, né? Pontos, para a gente esconder o fio.
essa aqui fica uma marcação e aqui também fica uma marcação. Aí vocês vão colocando um pouquinho mais pra lá, né? Esse aqui é o nosso direito da peça. E fica certinho. Agora, a gente vai fazer a boca da mesma cor do corpo. Para fazer a boca, a gente vai fazer o nó na agulha. Vamos emendar na parte de trás do peixe, né? Onde fica aquelas marcações. E a gente vai fazer uma carreira apenas de pontos baixos. Então, pegamos assim, olha, a laçadinha de trás, em qualquer lugar aqui que vocês queiram, sempre na laçadinha de trás. E fazemos o ponto baixo. Eu vou pegar o meu fio e vou crochetar aqui junto, para já ir fazendo o acabamento. Então, na laçada de trás, na argolinha de trás, comecem a fazer os pontos baixos em toda a volta aqui da boquinha do peixe. Aqui eu fiz toda a carreira e vou fechar aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a carreira de passa-fitas e a gente vai fazer com meio ponto alto. Então, a gente vai começar assim, ó, vamos começar no próximo ponto, porque a gente tem que ter um número par aqui de espacinhos, né? Então, os meios pontos, primeiro nós vamos fazer o primeiro ponto, né? No próximo ponto, olha, não tô subindo nada, estou fazendo no próximo ponto. Um ponto baixo e uma corrente, tá? Então, quando a gente terminar aqui, é nessa uma corrente que a gente vai fechar a carreira. Eu vou dar uma corrente de espaço, porque eu vou fazer meio ponto agora. Pulo o ponto da frente, no próximo meio ponto. O meio ponto a gente pega a linha e quando a gente laça, a gente puxa os três juntos, ó. Então, ele fica um pouquinho mais baixinho do que o ponto alto. Então, por isso que a gente chama meio ponto, tá? Meio ponto alto. Então, a sequência aqui por toda a carreira que vocês vão fazer é uma corrente de espaço, pulem um ponto, no próximo, o meio ponto. Uma corrente de espaço, pule um ponto, no próximo, meio ponto. Certo? Então, vamos fazer por toda a carreira. Aqui é que a gente vai puxar, colocar o cordão, né, para pendurar o nosso peixe. É um passa-fitas. Aqui eu cheguei no fim, fiz toda a sequência. E aqui, quando chega aqui, sobram mais pontos, tá, gente? Como a gente tem que ter o número par aqui para fazer o próximo acabamento, então eu já vou arrumar aqui, tá? Então, em vez de a gente pular um só, olha, o meu deu 13 quadradinhos e eu teria que pular um e fazer nesse, mas aí eu ia ficar com 15 quadradinhos. Eu não quero 15 quadradinhos, eu quero o número par. Então, eu vou pular 2 pontos em vez de pular um só, tá bom? E eu já vou fechar ali, olha, no marcador. Então, esse aqui, ó, como tá no final aqui, na parte de trás, não vai fazer diferença. É só pra gente não ter problema na próxima carreira, tá? Então, vocês contem que tenham 14 quadradinhos, certo? Eu fiz uma corrente de espaço, ó, aqui eu vou fazer até mais uma corrente, ó. Vou fazer 2 correntes para ficar um quadrado bem grande aqui atrás, ó, pra gente não ficar com o peixe assim muito fechadinho, né? Então, às vezes, o crochê da gente, a gente tem que fazer algum tipo de adaptação, né? Para dar certinho aqui os pontos. Vamos fechar aqui no marcador, que é na primeira corrente que a gente fez. Então, olha, eu dei 2 correntes de espaço, só para ficar aqui, não ficar muito repuxado, ó. Fazer um ponto baixíssimo na corrente. Então, a gente ficou com um quadradinho um pouquinho maior aqui, mas não vai fazer diferença. Quando vocês contarem, vai ter 14 espacinhos. Então, vocês vão fazendo normalmente, né? Pula, pula, pula. Aqui no final, a gente faz essa adaptação aqui, ó, pulando os pontos. Tá bom, gente? Vai ficar um quadradinho maior. Então, agora nós vamos fazer o ponto tombadinho. É um ponto clássico aí do crochê também, né? Isso chama tombadinho porque a gente sobe ele e depois tomba para o próximo ponto. Então, nós vamos fazer no próximo espaço, um ponto baixo e uma corrente.
No mesmo local, 2 pontos altos. Pulamos o próximo espaço e no próximo, um ponto baixo e começamos a sequência de novo. Então, vocês vão virando assim o peixe, né, para vocês poderem trabalhar. A sequência é no espaço o ponto baixo e uma corrente. E colocamos mais 2 pontos altos aqui dentro. Pulamos o espaço à frente e no próximo, um ponto baixo e repetimos a sequência, ó. Uma corrente e 2 pontos altos. E ele vai ficando assim, ó. Nós precisamos de número par para a gente dar certinho aqui os nossos pulos, né? E dar certinho aqui o nosso ponto. Então, fica mais fácil, né, a gente fazer isso, adaptar ali na carreira anterior, do que adaptar nesta carreira. Toda a volta. Esse é o final da carreira, aí deu certinho, olha, a gente faz um pulo, né? Um pulo a um espaço, e já ficamos no próximo espaço que a gente vai fechar ali no ponto baixo com um ponto baixíssimo, e eu vou explicar o invisível para vocês mais uma vez. Então, vocês podem fechar com ponto baixíssimo no ponto baixo, ó, mas nós vamos fazer o invisível. Toda vez que faz o invisível, o ponto que a gente teria que fechar era o ponto baixo, esse aqui. Então, a gente começa no ponto que vem depois, olha. Nessa argolinha aqui que vem depois. Olha aqui, ó, tá? A argolinha, porque nós fizemos um ponto baixo e uma corrente. Então, nesta corrente é que a gente começa a fazer o nosso ponto, porque a argolinha a mais que a gente vai criar vai ficar em cima do ponto baixo. Então, passamos a linha, da onde está saindo o ponto, né? Da onde está saindo a nossa linha, eu pego 2, linha para baixo. Agora sim, agora eu pego lá no ponto baixo, nas 2 laçadinhas do ponto baixo e passo para trás. Aí, a gente forma uma laçadinha aqui falsa, olha, em cima do ponto alto, e fica bonitinho, né? A gente fazer. Façam o acabamento. Peguem primeiro uma laçadinha assim, ó, bem próxima. E agora escondam o fio. Esse aqui é o nosso peixe pronto. Então, a parte da frente fica toda bonita assim. Aqui também. E aqui é o lado de trás. Então, vocês podem até, olha, mexam com ele, porque é um círculo, né? Então, veja onde vocês querem mais ou menos deixar essas marquinhas, porque quando a gente colocar o olho, pronto, vocês já definiram aonde vocês querem, né? E os olhos, né? Vocês podem usar aí o que vocês quiserem. Peguem algum botão, ou vocês podem fazer o círculo mesmo de crochê, né? Geralmente eu ponho um botão, acho que fica mais bonitinho. E a gente vai fazer agora aqui um cordãozinho simples para amarrar, tá? Para fazer o cordão aqui para pendurar o peixe, vocês façam do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer apenas correntinhas, podem fazer 2 fios e fazer correntinhas, vocês podem fazer correntinhas e descerem depois com ponto baixo ou com ponto baixíssimo. Eu fiz este cordão, que é o cordão que eu tenho aí no canal. Tem um vídeo ensinando como faz, então vocês podem lá acessar o vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link para vocês irem direto lá e fazer o cordão. Então, esse meu cordão, que é o cordão do canal, ele tem 50 centímetros. Então, vocês podem medir assim, ó, ele tem que dar aqui e sobrar um pouco, que são as alças que a gente vai pendurar o peixe. Então, no meu caso aqui, esse cordão aqui, a gente tem que usar 2 fios ao mesmo tempo. Então, eu puxei, assim, 3 metros, assim, de fio e comecei a crochetar os 2 fios, tá? Se vocês não viram esse vídeo ainda, né, não sabem como faz, quando vocês verem o vídeo, vocês vão entender, tá? Então, os 2 fios, eu fiz mais ou menos 85 dessas correntinhas aqui, ó, 85, porque a gente vai trabalhando com 2 fios, tá? Mas, olha, tem 50 centímetros para ficar mais fácil para vocês, e quando a gente põe no peixe, sobra e sobra. Então, ó, eu deixei aqui foi onde eu terminei, né, o meu cordão. Eu vou fazer o acabamento, mas eu vou deixar aqui
para depois fazer o acabamento, porque eu não sei se vocês vão fazer esse cordão ou outro, né? Mas vocês podem fazer assim, que nem eu faço também quando eu vou testar alguma coisa, eu deixo um lado ali que eu tô fazendo, né, ainda com o fio, né? E começo por esse aqui, ó, por essa ponta. Então, gente, apenas passar o fio, tá? Então, passa para lá, para dentro, depois pega o espacinho e puxa ele para fora. No próximo espacinho, põe ele para dentro, tá bom? E vocês vão fazendo aí esse zigue-zague até chegar aqui na ponta de novo. Quando chegar na ponta, a gente vai unir aqui, ó, um no outro. Não vai aparecer, então a gente vai unir da melhor forma possível. E aí eu vou explicar para vocês, tanto se vocês fizerem só correntinha ou esse aqui, sim, é simples assim, a gente só põe a agulha ali e faz um nozinho, tá bom? Então, vão transpassando. Olha, aqui eu transpassei em todo ele. Então, eu vou fazer o acabamento. Aqui, olha, o meu ele leva 2 pontos e eu preciso unir um no outro. Então, eu vou fazer vou enfiar bem na pontinha. E vocês, se estiverem fazendo correntinhas, façam a mesma coisa, gente. A gente só vai unir um no outro, nós vamos puxar esse monte de fio aqui, ó, da melhor forma que a gente puder. Pronto, olha aqui, ó. Só para unir. E aí, a gente vai dar o nó. Isso aqui vai ficar escondido, olha, dentro do peixe, então não tem problema. Eu vou dar aqui 3 nós para ficar bem seguro, porque eu vou cortar bem rentinho, tá, gente? Vocês podem fazer a mesma coisa aí no de vocês, ó, cortem bem rente. Eu estou trabalhando com fio 100% algodão, então, olha, ele sempre sai um pouquinho, né? Olha aqui, eu passei todinho. Então, em vez de vocês pendurarem só assim, olha como é bacana. A gente pega aqui, ele aqui, ó, e puxa. Então, o peixe vai ficar assim, ó. A gente puxou de um lado e esse aqui é o outro. Então, vocês rodem aqui para essa emenda ficar aqui dentro. Então, é só rodar, tá? Vamos rodando, vocês peguem aí a peça de vocês e rodem para ela ficar dentro, tá? Para não aparecer o nozinho aqui fora. Gente, vocês vão acertando aí o de vocês, tá? Para o nozinho que a gente fizer não aparecer aqui na alça. Então, olha, a gente puxou aqui e a gente puxou ali, ó, tá? Então, se vocês fizerem assim, ó, aqui, é o que a gente transpassou. Eu só fiz assim, ó, puxei para fora. E aí, eu escondi o nó que eu dei aqui dentro. Então, a ideia do peixe é vocês colocarem o saquinho pela boca e tirar aqui pelo fundo, né? Então, vocês podem ou fechar assim, fechar bem fechadinho, ou vocês deixam assim mais abertinho, e aí vocês penduram, e esse é o detalhe do peixe. E nós já terminamos. Agora é apenas colocar o olho e o peixe já está pronto. É uma peça bem diferenciada aí para a cozinha de vocês, então se vocês quiserem vender, dar de presente, né? Agora está chegando aí uma outra data, que é o Dia das Mães, então não é um puxa-saco daqueles simples, né, gente? Olha, é uma obra de arte para as crocheteiras, para vocês fazerem aí, para vocês presentearem. Então eu vou dar a sugestão para vocês os botões, mas já está pronto o nosso peixe em ponto crocodilo ou ponto escama. Minha sugestão para o olho do peixe é o que vocês tiverem em casa. Então, se vocês quiserem fazer um peixe assim, olha, com o olho só de crochê, se vocês quiserem colocar 2, eu tenho o olhinho do polvo, né? Se vocês quiserem olhar lá o vídeo do polvo, né? E quiserem fazer um olhinho de crochê, mas vocês podem usar aí os botões que vocês tiverem. Olha, eu acho que eu vou colocar esse aqui que tá bonitinho. Podem colocar assim pretinho, o que vocês, qualquer botão. Olha aqui, gente, que bonito que fica. Então, qualquer botão que vocês tiverem, aproveitem, tá? Para fazer assim o olhinho do peixe. Aí vocês podem colocar, olha, 1, 2, 3 na terceira carreira. Usem a criatividade, se vocês quiserem o olho mais ali na frente, se vocês quiserem ele mais aqui. Usem a criatividade, usem o botão que vocês tiverem ou usem o próprio crochê.
Esse é o nosso peixe pronto. Eu escolhi aí o botão para colocar de olho. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a videoaula, que vocês façam vários peixes, tanto para presentear como para vender. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo aí até o final do vídeo. Aí vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Deixem um like para mim, se inscrevam. Comentem, eu quero saber aí se vocês estão fazendo o peixe todo colorido, se vocês estão fazendo assim com duas cores, se vocês já sabiam fazer esse ponto crocodilo ou ponto escama, deixem nos comentários que eu quero saber aí de vocês o que vocês estão fazendo com as videoaulas, né, que eu tenho aqui no canal. Se vocês puderem, compartilhem aí nas redes sociais de vocês, que ajuda bastante o canal. Muito obrigada, viu, gente? Vocês são show. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!